Bom dia, galerinha! Animados para a nossa aula de hoje? Então, nossa disciplina é português e você vai abrir comigo o seu módulo 2 na página 59. Nós vamos falar sobre variação linguística geográfica. O que será isso, tia Verônica? Você sabia que dependendo do lugar do Brasil que nós estivermos, existem formas de falar diferentes? É verdade. Dependendo da região do Brasil, as pessoas falam de maneira diferente de como nós estamos acostumados a falar aqui na nossa cidade, na nossa região. E é sobre essa variação na língua, essa variação linguística que nós vamos falar nessa aula, ok? Então me acompanhe aqui nessa explicação, olha. Aqui diz assim: você já estudou que a língua portuguesa é usada de um modo particular em cada região do nosso país. Em alguns lugares do sul, quando alguém está surpreso, ele diz bah. No Nordeste, ele diz oxente. Então, observe, bah para a região sul, oxente para a região Nordeste. As duas expressões são utilizadas para surpresa, porém, de acordo com o lugar, elas se tornam palavras diferentes. No Nordeste se diz de um jeito, no Sul se diz de outro jeito para uma expressão de surpresa. Essa é a variação linguística. Então eu vou te pedir para sublinhar isso aqui comigo, ó. Ó, é a variação linguística geográfica. Por que geográfica? Porque depende do lugar que as pessoas estão. O lugar que diz aqui é a região. Então, de uma região para outra, as expressões mudam. Há uma variação na língua, ok? E essa é a variação que nós vamos revisar agora. Releia o comentário dos homens sobre o jeito como o velho levava seu animal no conto O Velho, o Menino e o Burro. Você se lembra desse texto? Tem um trechinho dele aqui, com algumas palavras muito estranhas e diferentes destacadas. Ó, eu vou destacá-las aqui e vou ler o trecho com você. Eu vou destacar mais, né? Porque elas já estão destacadas. E o trecho diz assim: assunte isso, meu compadre. Não é um despropósito um burro fornido desse ser puxado pelo velho que vem caminhando em vez de montar no bicho? Se é, compadre, cada coisa, viu? As palavras destacadas no trecho acima são comuns no modo de falar, ó, de cidades do interior de algumas regiões do Brasil. Não é em qualquer lugar do Brasil que você escuta essas expressões. Elas são usadas em cidades do interior e também de algumas regiões, não são de todas. Releia os termos na primeira coluna e relacione cada um deles com as expressões que possuem sentido semelhante. Semelhante quer dizer parecido na segunda coluna. Então vamos lá, ó. Qual é o sentido de assunte isso? Quando ele diz aqui, ó, assunte isso, meu compadre. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é um absurdo? Ele está querendo dizer burro forte ou ele está querendo dizer preste atenção nisso? Ó, assunte isso, meu compadre. A palavra assunte, a expressão assunte isso, significa preste atenção nisso. Ok? Quando ele diz é um despropósito, ó, vamos voltar aqui, ó. Não é um despropósito. O que significa despropósito?
é um absurdo ou burro forte? Quando ele diz não é um despropósito, ele quer dizer que não é um absurdo uma coisa dessas. Um despropósito é um absurdo. E um burro fornido é um burro forte. Mas, tia, por que aqui na nossa região nós não usamos essas expressões? Porque na nossa região elas não são comuns. Elas são comuns em alguns lugares do interior do Brasil, de algumas regiões, ok? Temos duas perguntas aqui para serem respondidas oralmente. A letra A é pessoal e ela diz assim: você teve dificuldade para compreender as expressões da primeira coluna? Quando você leu essas expressões aqui, você teve dificuldade de compreender? Letra C. Que outros termos poderiam substituir as expressões listadas nas duas colunas? Essa eu vou te responder para você ver que interessante. Olha, quando se diz assunte isso, essa expressão aqui poderia ser substituída por olhe isso, olha lá, veja isso. Então, olha como de acordo com o lugar, uma expressão ela pode mudar, né? Se fosse aqui na nossa cidade, ao invés de dizer assunte isso, nós diríamos olhe isso. Veja isso, não é verdade? A expressão é um despropósito poderia ser substituída por é uma vergonha, é inacreditável. Assim que nós diríamos aqui na nossa região. Ao invés de eu dizer aqui, ó, que não é um despropósito um burro desse ser puxado pelo velho, aqui na nossa região nós diríamos assim: não é uma vergonha um burro desse ser puxado por um velho? Ou é inacreditável um burro desse ser puxado por um velho, né? Uma expressão muda a sua forma dependendo do lugar onde ela é falada. E burro fornido, aqui na nossa região, poderia ser substituída por um burro saudável, um burro bem disposto. Ok? Bem, assunte, despropósito e fornido são exemplos de palavras que não são utilizadas em todo o Brasil, mas apenas em algumas regiões. Agora aqui é importante, ó. O uso de palavras e expressões diferentes conforme a região é chamado de variação linguística. Agora você vai completar aqui para mim. Geográfica. Da mesma forma que diz lá o título da nossa aula de hoje. Variação linguística geográfica. Ok? Essa é a resposta dessa questão. Variação linguística geográfica. Número 2. Por causa da variação geográfica, alguns alimentos, seres e objetos recebem mais de um nome. Ou seja, por causa dessa questão de que em cada região do Brasil as palavras podem mudar, existem alimentos, existem seres, existem objetos que recebem mais de um nome, dependendo do lugar do Brasil onde ele está. Vamos ver alguns exemplos aqui nesse mapa. Olha que interessante. Se nós estivermos lá em Pernambuco, na região nordeste do Brasil, o mosquito lá é conhecido como muriçoca. Olha que legal. Lá ninguém fala mosquito, lá eles chamam de muriçoca. Se nós estivermos no Acre, na região norte do Brasil, as balas lá são conhecidas como bombons. Em Minas Gerais, na região sudeste, que é a nossa região,
O pão francês que nós compramos aqui na nossa padaria é chamado de pão de sal. Aqui também, né, existem algumas pessoas que chamam esse pão de sal também. Por quê? Porque aqui está dentro da mesma região. Minas Gerais está na mesma região do estado do Rio de Janeiro, que é o nosso estado. Então, aqui na nossa região, esse pão é conhecido como pão de sal, pão francês, carioquinha, né? Dependendo da pessoa, da tradição dela, esse pão recebe aí alguns nomes diferentes, ok? Agora, escreva os nomes que esses elementos recebem na região onde você mora. Então, aqui onde nós moramos, como é chamado esse pão? Como é chamado esse inseto? Como é chamado esse alimento? Na nossa região, como que é conhecido isso? Aqui nós não chamamos isso de muriçoca. Aqui nós não chamamos isso de bombom. Como esses alimentos e esse animal recebe, que nome eles recebem aqui na nossa região? Como eles são chamados? Próxima página. Diz assim: a organização das frases também pode mudar de acordo com a região. Por exemplo, para dizer que não sabe algo, alguém da região sudeste... deixa eu destacar aqui. Peraí, só um momentinho, deixa eu ver o que eu colocou para escrever e eu quero para sublinhar. Alguém da região sudeste constrói um tipo de frase de forma diferente de alguém da região nordeste. Então, olha só. Na região sudeste, que é a nossa região, é onde fica o nosso estado, o Rio de Janeiro, quando alguém não sabe algo aqui, nós dizemos não sei. Mas lá no Nordeste, quando alguém não sabe algo, ele diz sei não. Observaram? Como que a frase pode mudar, pode variar dependendo do lugar onde se está? Isso é variação linguística. A língua, ela varia, ela muda de acordo com o lugar, com a região onde nós estamos. Na língua portuguesa, além de nomes e expressões, a pronúncia dos sons varia de acordo com a região. Então, não é só, né, na escrita que muda. A pronúncia do som também varia de acordo com a região. Na cidade do Rio de Janeiro, a letra R na palavra barco possui determinado som. Nós falamos aqui, aqui na realidade, aqui nós estamos no estado do Rio, mas na cidade do Rio de Janeiro as pessoas falam barco. Já se você for lá para Piracicaba, lá no estado de São Paulo, essa palavra é chamada de barco. Olha como o som do R muda. Barco, barco, barco. Por quê? Porque a pronúncia dos sons varia de acordo com a região. De um lugar para o outro, a pronúncia, o jeito de falar pode mudar. Grifa isso aqui comigo que é importante, A variação na pronúncia dos sons é conhecida como sotaque. Então, a forma como cada lugar pronuncia a palavra, né, o som que sai na pronúncia é chamado de sotaque. Então, existe o sotaque baiano, existe o sotaque mineiro, existe o sotaque carioca, o sotaque paulista, ou seja, o jeito como eles pronunciam o som das palavras. Ok? Isso é chamado de sotaque. Os sotaques, assim como diferentes palavras e expressões de cada região, revelam como nossa língua é rica em diferenças e como podemos sempre aprender com essa diversidade, né? Como que pode um país
ser tão rico em diversidade, de um lugar para o outro, tanta diferença? Isso tudo se deve à diversidade, às diferentes culturas e raças que há dentro do nosso país. Vamos para a próxima página, a página das atividades? Vamos lá. Contorne a palavra utilizada em sua região para nomear o elemento representado em cada imagem. Caso não seja uma das opções apresentadas, escreva qual palavra você utiliza. Então é o seguinte, nós vamos olhar as imagens e nós vamos ver na nossa região como essa imagem é chamada. Se não for nenhuma dessas palavras, a gente escreve aqui como que essa imagem é chamada, ok? Aqui na nossa região, na região sudeste, essa imagem é conhecida como menino, piá ou guri. Aqui nós chamamos de menino, não é isso? E essa imagem é conhecida na nossa região como estojo, penal ou lapiseira. Aqui na nossa região, isso é um estojo. E essa brincadeira, como ela é conhecida aqui na nossa região? Amarelinha, avião ou macaca? Amarelinha, não é isso? Esse inseto, você já viu esse inseto? Aqui na nossa região, isso é uma libélula, é uma jacinta ou é um helicóptero? Aqui, isso é uma libélula. E essa banana? Ela é chamada de banana nanica, banana anã ou banana d'água? Aqui na nossa região, ela é a banana nanica. E essas bolinhas, muito conhecidas e comuns entre as brincadeiras dos meninos, é a famosa bolinha de gude. Ok? Então é isso. A nossa aula de hoje fica por aqui. Registra tudo aí no seu livro e daqui a pouco você confere as respostas no nosso gabarito. Combinado? Um beijinho para você.